Paz de Deus, de nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar nosso estudo da Palavra de Deus em Gênesis, capítulo 25. Vamos ler com a ajuda de Deus e do seu bom espírito. Abraão casa com Quetura, e tem filhos dela. E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura. E gerou-lhe Zinrã, Jocsã, Mediã, Medã, Gisbaque e Suá. E Jocsã gerou a Sebá e Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim, Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, e Éfer, e Enoque, e Abdá, e Eida. Estes todos foram filhos de Quetura. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque, mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque a oriente, para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Então aqui, após a morte de Sara, Abraão ainda teve mais uma esposa, o nome dela era Quetura. Ela não chegou a ser esposa. Esposa de Abraão mesmo, somente Sara. Ela foi uma concubina, né? Para ele não ficar sozinho, ele conseguiu mais essa moça, uma moça mais jovem. Teve filhos com ela. E esses filhos também formaram nações, como Deus tinha prometido a ele, que dele viriam muitas nações. Então Deus formou nações de Ismael, formou nações de Isaac e formou nações dos filhos de Quetura. Então, muitos povos são descendentes de Abraão. Ali todo mundo do Oriente Médio ali é descendente de Abraão, tá bom? E um pouquinho da Ásia, porque aqui foi para a parte oriental, né? Aqui a promessa, a herança de Deus, que Deus prometeu a Abraão, era para Isaac. Então a herança, tudo que Abraão tinha, seria para Isaac. Só que ele também amava os seus outros filhos, os filhos da carne. Isaac é o filho da promessa. Ele é herdeiro das partes materiais de Abraão, só que principalmente herdeiro das promessas espirituais, que a partir dele seriam benditos todos os povos da terra, né? Que através de Isaac, nas suas descendências, viria Cristo, certo? E os outros povos, os outros filhos de Ismael, os outros filhos da Quetura, os filhos de Agar, que é Ismael, e os filhos de Quetura, Abraão os despediu. Ismael já tinha partido, né? Porque Agar se desentendeu com Sara, e já tinha partido Ismael. Ele já habitava em outras terras. E agora também Abraão despediu os filhos de Quetura. Eles não podiam habitar junto com Isaac, porque toda a sua herança seria para Isaac. Mas ele deu bons presentes para eles, não deixou eles ir de mão vazia, ele amava eles também, e despediu eles. Eles foram para o Oriente. Eles povoaram o Oriente, da onde eles estavam, ali próximo do norte da Palestina. E talvez para alguns estudiosos falam que foi para a Índia, para a China, né? Mas o importante é que foi ao Oriente. Então eles povoaram o Oriente da terra ali de Canaã, certo? A parte oriental. Então não tem muito detalhe. Alguns estudos apontam que eles foram para o norte da Palestina e também para um pouquinho da Índia e da China, tá certo? Mas o importante é que a herança é da promessa, é da fé. Pela fé, Abraão alcançou um filho na sua velhice. Abraão, ele não podia ter mais filhos com Sara, porque ela já tinha deixado os costumes das mulheres, certo? Ela já era velha. Mas Abraão ainda era saudável, porque Deus colocou nele o dom de ser pai, de abençoar as nações. A semente dele povoaria a terra. Daria muitas nações a Abraão. Então ele mesmo de idade, mesmo velho, ele ainda tinha bastante saúde. Então mesmo após a morte de Sara, ele com 120 e poucos anos, ele ainda se casou mais uma vez, se juntou mais uma moça, teve mais uma concubina e teve 6 filhos. Então Deus deu muita saúde a Abraão, porque Deus abençoa aqueles que acreditam nele. Se vocês forem fiéis a Deus e acreditarem nele, Deus vai dar muita saúde para vocês, disposição, vai dar uma boa velhice para vocês, tá bom? Então sejam tementes a Deus, confiem nele e vocês terão uma boa velhice,
Vocês não vão sentir os anos passarem com tanta dificuldade, tá bom? Abraão teve uma boa velhice. Foi pai com mais de 120 anos. A gente vê isso daqui e acha estranho. Nossa, ainda 120 anos tendo pai. Mas não é algo assim tão incomum. Se vocês forem pesquisar, tem um país próximo ao Afeganistão ali. Ele é cercado de montanha lá. A civilização é bem simples. Vida rural. A média de idade lá é 120. A média. O pessoal vive bem lá. A longevidade é grande. É normal mulheres de 70 anos terem filhos lá. Então não é algo tão absurdo assim, tá? Então, quando a gente lê a palavra de Deus, tem muitas pessoas que são céticas, criticam. Não critiquem, porque isso já faz mais de 4 mil anos atrás que ocorreu isso daqui. A gente não sabe como é que era o estilo de vida há mais de 4 mil anos atrás. A gente tem as escrituras, a palavra de Deus, que é uma fonte histórica, que a gente acredita que é a palavra de Deus. Ela é absoluta, tá bom? Ela serve também como fato histórico. Quanto mais a ciência procura descobrir sobre o passado, mais ela descobre que a Bíblia está certa, tá certo? Então ela é referência. Muitas vezes eles apontavam coisas que eles não acreditavam que estava na Bíblia, e depois eles tiveram que assumir que o registro histórico que estava na Bíblia era o correto, tá bom? Então não é nada absurdo uma pessoa com 120 anos ter filhos. Ele ainda viveu mais uns 30 anos, que ele viveu até os 175. Então ele viveu mais uns 30 anos com Ketura. E depois despediu seus filhos, quando ele estava para morrer, porque ele sabia que ia deixar sua herança para Isaac. Ele queria deixar sua herança somente para Isaac. Presenteou eles e os despediu para o Oriente. Todos saíram felizes, Abraão era muito rico, todos saíram bons presentes, com bastante gado. Saíram todos felizes e povoaram aquelas terras. Agora vamos ver aqui que Abraão chegou a uma boa velhice, viveu bem, teve mais filhos. Agora chegou ao fim. Toda a história nossa, aqui na Terra, ela tem um começo, um meio e um fim. Vamos ver como é que foi o fim do pai da fé, Abraão. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar Eteu, que estava em frente de Manre. O campo que Abraão comprara aos filhos de Et, ali está sepultado Abraão e Sara sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Lairoi. Então nós vemos aqui que Abraão chegou a falecer, farto de dias. Isso é um dom de Deus, morrer de velhice, sem estar doente, sem sofrer. Teve uma boa velhice, descansou, o sono dos justos. Isso é um dom, Senhor. Até para morrer, a gente tem que orar para Deus. Senhor, me dá uma boa morte. Para morrer, uma boa velhice, farto de dias. Sabe, com a consciência tranquila. Nossa, fiz tudo que eu podia fazer pelos meus filhos. Consegui fazer da herança, deixar a herança para o meu filho Isaac, meu filho da promessa. Dei bons presentes para os meus outros filhos. Vi eles crescerem. Nossa, tive uma boa velhice. Deus me abençoou tanto até chegar até aqui. Orem para vocês tenham uma boa velhice e tenham um bom final, um bom descanso, tá bom? É importante. Vocês têm que pensar sobre isso. Tem que se apresentar em oração também. Porque até para morrer é dom de Deus. Ele teve uma boa morte. Morreu adiantado em dias, descansando. Sem sofrimento, sem dor. Conseguiu despedir seus filhos. Conseguiu deixar sua herança para Isaac. Morreu com a consciência tranquila. Vai dormir o sono dos justos, né? E aqui você viu que ele foi enterrado no campo de Macpela, aquele que ele comprou dos filhos de Et, né? Lá de Efron. Era a cova da família, né? Várias pessoas da família vão ser enterradas ali. Foi primeiro Sara e agora Abraão.
A gente vê que no luto, o luto ele é triste, ele dói, só que a gente aprende muito com ele. Ismael e Isaac, em sua infância, Ismael ficava pegando no pé de Isaac, tanto que irritou a Sara, que fez Agar e Ismael saírem de lá. Então eles saíram brigados. Na palavra de Deus não fala se eles tinham contato, se eles se viam, mas a morte do pai deles os uniu. Quantas vezes, se tem alguém brigado na família, te convidam para uma festa, pra um casamento, às vezes a pessoa está tão com raiva de uma pessoa que não vai naquela festa para não ver a outra, certo? Mas no luto, quando uma pessoa morre, ela une até as pessoas que não se gostam. Então o luto, ele traz a união. As pessoas, elas vão para chorar o seu morto e reúne toda a família. Mesmo que elas não se gostem, elas põem todas as diferenças de lado, mas vão para poder se despedir. É necessário mesmo que chegue a esse ponto de só ver a pessoa que você não gosta quando tem um luto? Vai ser preciso Deus tocar em alguém da tua família para vocês sentirem dor, para poder aproximar vocês? Coloquem a mão na consciência de vocês. Aceitem a Jesus Cristo, que ensinou que devemos perdoar. Perdoa, coloque as diferenças de lado, para que vocês possam se encontrar e ter momentos bons, felizes, em qualquer lugar que vocês forem. E vocês terem paz com Deus e paz com teu irmão, ou paz com teu parente, ou paz com teu amigo. Por favor, não fiquem com sentimentos ruins um pelo outro. Façam as pazes. Ah, mas ele tá errado, é que tem que pedir desculpa. Faz a sua parte. Faz a sua parte. Deixa que Deus, o Espírito Santo, faz a parte dele. Não importa quem tá certo, quem tá errado. Quando duas pessoas têm sentimentos ruins uma pela outra, os dois estão errados. Então tenha amor no coração. Eu espero que não precise ter luto na casa de vocês para que vocês façam as pazes e se aproximem. Eu espero de coração que vocês se perdoem, amem ao seu próximo e façam as pazes e sejam alegres e felizes e curtam bons momentos juntos. Isaac e Ismael poderiam ter vivido bons momentos juntos, mas só conseguiram se reencontrar no luto. E depois do luto, provavelmente eles se despediram. Foi cada um pro seu lado, porque são povos que até hoje se odeiam. Que a tua história seja diferente. Que a minha história e a sua história seja diferente desses povos. Até hoje, o povo de Israel e os povos árabes, Isaac e Ismael, se odeiam e vivem brigando um com o outro. Não todos. Tem muitos que não estão nem aí para essas disputas de terra. Mas principalmente as lideranças, os políticos e os líderes religiosos ensinam um a odiar o outro desde pequeno. Que seus costumes sejam diferentes desses povos. Nosso Senhor Jesus Cristo ensinou que devemos amar. Então, desde pequeno, ensina seu filho a amar, a perdoar, tá bom? Para que vocês possam ser felizes por completo. Porque aqueles que alimentam a raiva e o ódio só fazem mal a elas mesmas. Fazem mal ao próximo também. Quando a raiva passa do limite, elas vão para agressão, violência, ofensa, até morte, né? Mas o pior é para elas mesmas.
porque elas não vão ter paz e não vão alcançar a vida eterna. Então sejam seguidores de Cristo, perdoem, amem e que o luto não seja necessário para aproximar você de ninguém, mas que o amor de Cristo una todos os povos e nós todos os nossos irmãos. Então essa é a palavra de hoje. Deus dá uma boa velhice, Deus dá um bom descanso, uma boa morte àqueles que o temem e confiam em suas promessas. Vocês vão poder se despedir de seus filhos e vão dormir em paz o sono dos justos. E os povos que não precise de luto para unificar os povos, para unificar a tua casa, para unificar seus amigos. Tá bom? Que o amor de Cristo una a todos. Essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe a vida de todos. Deus seja louvado.